Fórum. A cada dia um tema nas manhãs da RDP Internacional. A reflexão em antena. Chama-se História da Inquisição Portuguesa e abrange o período entre os anos de 1536 e 1821, ou seja, 285 anos no total, durante os quais quem não obedecia às leis da Igreja Católica era perseguido e condenado à fogueira. Mas a Inquisição foi muito mais que isto. Temos hoje a presença dos dois coautores deste livro, o professor e historiador Pedro Paiva e o professor Giuseppe Marcocci. Muito obrigado por terem vindo à RDP. Bom dia. Obrigado a nós. Obrigado a nós. Vamos saber, professor Paiva, o que era a Inquisição, por que foi criada e por quem? Portanto, a Inquisição era um tribunal que tinha competência, jurisdição, para usar a linguagem do tempo, para julgar casos de heresia. E fazia-o por delegação de uma autoridade pontifícia. E, portanto, foi um tribunal criado em 1536, em Portugal, a pedido do rei Dom João III, em bom rigor um segundo pedido. Já Dom Manuel, em 1515, tinha feito um primeiro pedido à Santa Sé para a criação de um tribunal da Inquisição em Portugal. Tinha urgência. Sim, à semelhança, havia um problema complexo para resolver na sociedade portuguesa, criado pelo grande número de cristãos novos e algumas dificuldades que tinha havido na sua integração na sociedade portuguesa, uma grande pressão da monarquia vizinha, castelhana, para que os conversos de origem castelhana fossem aqui também perseguidos, ou pelo menos enviados para Castela. Portanto, em função dessas necessidades, Dom Manuel tinha feito um primeiro pedido, não foi aceito pela Santa Sé, isso só veio a ser aceite também na sequência de uma negociação complexa e difícil, iniciada logo no início dos anos 30, mas que veio a ter o seu corolário, portanto, com a promulgação de uma bula, em maio de 1536, pelo Papa, que concedia a autorização à criação da Inquisição, que era, portanto, um tribunal com jurisdição em matéria de heresia. Quem é que era considerado herege? Quais eram os parâmetros que balizavam exatamente este conceito? Uma heresia, enfim, simplificando um bocadinho a definição, é um erro reiterado na fé. No fundo, isso significa o quê? Significa que alguém que foi batizado e, portanto, é cristão e que depois tem um entendimento do cristianismo que não é conforme àquilo que a autoridade da Igreja entende. E depois de ser reiteradamente avisado de que está errado, se persistir, é considerado um herético. E, portanto, a Inquisição só pode, isto significa também que às vezes é um aspecto que não é muito bem entendido pela generalidade das pessoas, a Inquisição só tinha jurisdição sobre cristãos. Não tinha jurisdição, por exemplo, um muçulmano que nunca tivesse sido batizado não podia ser perseguido pela Inquisição. Não é? Era necessário ser cristão, ter recebido o batismo. Mas a Inquisição tinha também depois jurisdição, ganhou jurisdição, isso não é absolutamente decisivo na sua atuação, porque a maior parte dos delitos que perseguiu e puniu cabiam no âmbito da heresia, mas também outros delitos que não eram heresia. Não é? Sei lá, alguns comportamentos de natureza sexual, como por exemplo a sodomia, o tráfico a partir dos anos 50 do século XVI. A Inquisição teve sempre tendência para alargar a sua jurisdição, foi uma forma também estratégica de fortalecer o seu poder. Por exemplo, o delito de tráfico de armas e cavalos com o norte da África, com mercadores muçulmanos, também cabia na alçada da Inquisição. Ou então aquelas pessoas que, de qualquer modo, tentavam obstaculizar, dificultar a atuação do Santo Ofício. Não é? Sei lá, se alguém ocultasse provas, ocultasse pessoas que estavam a ser perseguidas pela Inquisição, não é? Podia também fizesse falsos testemunhos, fizesse falsos depoimentos, podia também ser perseguido. E houve muito oportunismo, seguramente, no meio disto tudo. Sim, evidentemente, muitas vezes, enfim, muitos dos processos são originários a partir de relações próximas entre as pessoas, no contexto de uma cultura de delação que a própria instituição e outras instâncias do tempo estimulavam, e, portanto, muitas vezes sucedia também que as pessoas podiam ser, enfim, os acusados podiam ser apanhados, enfim, numa rede de pequenas vinganças, de pequenas retaliações, coisas pessoais, de más relações pessoais ou até de más relações comerciais, não é? Enfim, há alguns processos que mostram, sobretudo de pessoas ligadas ao mundo
do tráfico comercial, dos mercadores, como se dizia, em que, digamos, aquilo que nós hoje chamaríamos concorrentes de negócios procuravam colocar em maus lençóis outros dos seus os adversários. Professor Marco Occi, este vosso livro é sobre a Inquisição portuguesa. Isto leva-me a perguntar se há mais que uma Inquisição, ou era a mesma apenas dirigindo-se exatamente a Portugal? Devemos dizer primeiro que a Inquisição é um fenómeno que nasce na época medieval e que durante a época medieval é um fenómeno, digamos, é um poder não centralizado. É uma delegação, a delegação que foi descrita para o caso português era difundida em diferentes áreas da Europa através das ordens religiosas. Na época moderna, há um fenómeno de centralização das inquisições, mas no caso da Península Ibérica há duas inquisições distintas, que são a Inquisição Espanhola, ou digamos castelhana, de Aragão, etc., mas que nasce no final do século XV. Portanto, antes da unificação da Espanha, exatamente, como nós a conhecemos hoje. Podemos dizer que acompanha um pouco isto. E, do outro lado, a Inquisição Portuguesa. A seguir da criação destas duas inquisições, em 1542, portanto, digamos, na mesma atmosfera da Europa, dos conflitos de religião ligados à reforma protestante que está a difundir-se, em Roma, foi decidido reorganizar também a Inquisição em Itália, sobretudo na Itália centro-setentrional, devido à fragmentação política da Itália da época, que tornava difícil ter uma Inquisição para toda a Península. E foi criada a chamada Inquisição Romana. Só que como a Inquisição Romana foi confiada a um órgão de cardeais e via a participação muitas vezes direta do Papa nas reuniões dos cardeais, houve um processo que nunca foi, digamos, completo, de uma tentativa de centralização por parte de Roma em relação às inquisições ibéricas, e de um certo momento se começou a falar de uma inquisição universal, de um poder universal sobre as inquisições, que era aquele de Roma, e das inquisições, digamos, ligadas às monarquias ibéricas. Mas, de facto, estas três inquisições ficaram distintas na época moderna. Portanto, houve pelo menos 3 inquisições na época moderna. Mas a nossa distinguia-se das outras para o bem ou para o mal? Era menos gravosa, menos inquisitiva, menos punitiva, ou era exatamente nesse aspecto igual às outras duas? Não era das mais leves, não sem era. dúvida. Digamos que aqui é sempre difícil fazer uma competição entre as inquisições. Isso só se pelo número de mortos, não? Exatamente. Mas, de facto, o que é interessante para nós é também um pouco a fama que existia na época. A fama que existia na época era que a Inquisição portuguesa era uma das inquisições duras, sobretudo porque, sendo a grande maioria dos condenados pela Inquisição portuguesa cristãos novos, e sendo, digamos, a tendência para os punir bastante violentamente, a imagem que saiu era uma imagem dura, à fogueira, exatamente. E este foi também uma imagem que depois foi alimentada durante a época das Luzes, pelos grandes protestos, os primeiros críticos, digamos, europeus da Inquisição, que sempre tomavam um exemplo da Inquisição portuguesa ou da Inquisição espanhola para pintar a negro este tribunal. Professor, estes tribunais da Inquisição eram muito pouco católicos. Professor Paiva. Isso é uma pergunta muito difícil. Bom, eles atuavam e autorrepresentavam-se como os verdadeiros zeladores, precisamente, dessa fé católica pura. Aliás, no caso da Inquisição portuguesa, isso é talvez uma das marcas que a própria instituição gostava de dar de si, é a ideia de que eles são os verdadeiros preservadores da integridade religiosa e da pureza da fé do reino. Isso dura muito tempo naquilo que é o próprio discurso que a Inquisição faz para se, digamos assim, promover, valorizar e legitimar perante a própria sociedade. Isso vai muito tarde, até ao século XVIII. Há textos em sermões de autos da fé, por exemplo, dos princípios do século XVIII, nós ainda encontramos pregadores a do púlpito dizerem que se Portugal é o verdadeiro canteiro da fé católica, o jardim mais florido do catolicismo europeu, isso se deve à ação dos inquisidores que vigilantemente, não é, protegem o reino das heresias, dos dissídios, etc. Não é? E quem é que nos protegia dos inquisidores? Ninguém.
Sim, enfim, há algumas limitações que são, enfim, depende também dos períodos, não é? Depende dos períodos de que estamos a falar. Não foram todos iguais. Não foram todos iguais. Isso é um dos aspectos para o qual a nossa história da Inquisição procura chamar a atenção. Um dos problemas da historiografia e do modo como, eu diria hoje, no senso comum, a Inquisição é entendida, é como se ela tivesse sido uma instituição que fosse quase que histórica. Isto é, nasceu num determinado contexto, moldou-se e formou-se de acordo com aquilo que eram as tendências vigentes nesse contexto. Estamos nos meados do século XVI, e depois toda a sua história teria sido uma história da prática de iniquidades e barbaridades, com a condenação à fogueira da maior parte daqueles que passavam pelo tribunal, e como se ela não tivesse tido uma história. E não foi assim. A Inquisição teve uma história, teve ritmos, teve ciclos, teve diferentes momentos e formas de organização ao longo do tempo, teve períodos em que foi mais importante na sociedade portuguesa e foi mais importante, ou deu mais atenção estrategicamente a certos delitos, e noutras alturas deu a outros. Portanto, ela também foi evoluindo. E eu diria, gostava até de sublinhar isso, um dos aspectos em que nós insistimos neste livro é precisamente mostrar quais são essas tendências evolutivas, mostrar que a Inquisição tem uma história e não foi sempre a mesma coisa. A Inquisição do tempo em que nasceu, em 1536, era muito diferente da Inquisição que assistiu ao seu fim, ao seu declínio. Para melhor, para pior, começou mais repressivo e depois foi um pouco mais branda? Essas categorias, sim, se quiser podemos responder a isso de um modo mais assertivo. Houve um declínio muito evidente, não é? Se quiser, da dureza das penas aplicadas. A partir dos anos 70, 80 do século XVIII, a Inquisição já não... Enfim, deixou de fazer autos da fé público. O último relaxado, isto é, a última pessoa que foi entregue à justiça do rei para ser condenada pelo fogo, foi um jesuíta, o padre Gabriel Malagrida, no ano de 1760, aqui em Lisboa. Não é? E, portanto, a partir daí assiste-se a um evidente declínio, não só do número de processos instaurados, e aliás com um detalhe que é um detalhe importante. Nos anos finais do século XVIII e no século XIX, a Inquisição quase que já não persegue ninguém na sequência de denúncias. Já só instaura processos a pessoas que se apresentam no tribunal a dizer que cometeram determinados delitos. O que é que então terá acontecido para que houvesse exatamente esta moldagem mais suave das penas e dos castigos? A Inquisição foi sempre uma das coisas que nós aqui mostramos, é que a Inquisição foi tendo uma grande capacidade de se ir adaptando ao tempo em que foi vivendo, não é? Estamos a falar de uma instituição que durou, como disse muito bem no início, 285 anos, 3 séculos. O tempo foi mudando à sua volta e ela também teve que mudar. Mas nós sabemos que o tempo da Igreja não é propriamente o tempo dos humanos, não é? Sim, está bem, mas não concorda? Não, mas estas instituições são instituições humanas, não é? São instituições humanas e terrenas e que se gerem pelo modo de funcionamento, mesmo que invoquem muitas vezes a transcendência para se legitimarem e para legitimarem a sua atuação, são instituições humanas. Mas uma das coisas que muda substancialmente, e há bocadinho o Giuseppe Marcocci já assinalou isso, é que desde os finais do século XVII, mas sobretudo depois ao longo do século XVIII, com o aparecimento do pensamento iluminista, de transformações no próprio direito, a partir no direito penal, a Inquisição começa a ser vista como uma instituição anacrónica, que está fora do seu tempo, começa a ser entendida como uma instituição, como uma instância da intolerância inaceitável, não é? E, portanto, ela teve que se adaptar também a isso. Não é? Começou a ter uma resistência maior no próprio interior da sociedade portuguesa. Não é? Por exemplo, um caso muito interessante que nós referimos aqui, mesmo ao nível de juristas portugueses, juristas seculares portugueses, que começam a pôr em causa já não o facto de a Inquisição julgar consciências ou julgar os heréticos, mas sim o próprio modo de proceder judiciário da Inquisição. E como é que a Inquisição acabou? Já agora, professor Marcos, já lhe passo a palavra. Sim, posso responder a isso. Como é que terminou? Bom, a Inquisição foi acabando.
E esse é um primeiro aspecto Não houve importante. nenhum decreto? Sim, depois vai haver um decreto promulgado na sequência da reunião das Cortes Constituintes depois da Revolução Liberal de 1820, vai haver um decreto em abril de 1821, 6 de abril de 1821, se não me falha a memória, é a data da publicação desse decreto, que por decisão das Cortes, e depois com a aprovação régia, o rei sanciona, extingue a Inquisição em Portugal. Mas, como dizia, isso é um processo que se vem acentuando. Precisamente toda essa crítica que o pensamento iluminista foi criando e que foi tornando a Inquisição uma instituição cada vez mais débil. Depois, no tempo de Sebastião José de Carvalho e Melo, as alterações que ele fez ao Tribunal Marquês de Pombal, não é? Conhecido como Marquês de Pombal na historiografia e para simplificar e para a maior parte das pessoas entenderem. Se bem que ele só tenha sido Marquês de Pombal a partir de 1770, portanto já só no final da sua vida. Nem durante o terremoto era Marquês de Pombal. Nada, nem pensar nisso. Aí nem era Conde do Eiras sequer, que foi o seu primeiro título oficial nobiliárquico, não é? Mas, portanto, ele também vai introduzir muitas transformações na Inquisição que a debilitaram, porque se até ao seu tempo a instituição foi uma instituição que soube manter a sua autonomia relativamente ao poder político e ao poder papal, o que lhe deu muita força a partir do tempo de Pombal, de Carvalho e Melo, com as alterações que foram feitas no seu modo de funcionamento, isso também a foi debilitando. Depois, as próprias invasões francesas, que trouxeram novos pensamentos. Trazem não só novas ideias, mas sobretudo criaram durante um período importante em que a Inquisição já está muito moribunda, cerca de 6 anos em que ela vai estar decapitada, porque o Inquisidor-Geral, Dom José de Melo, foi uma daquelas pessoas que foi obrigada a ir para Bayona, em França, para prestar juramento a Napoleão, e aí esteve durante cerca de 6 anos. Não é? De modo que ela foi morrendo, foi-se debilitando, e depois o seu... Mas é interessante também mostrar que, apesar de tudo, e dela já não ter, nos inícios do século XIX, quando foi extinta, o poder que tinha no passado, foi necessário uma revolução para a extinguir, porque ela foi-se mantendo. Não é? Havia hábitos, havia práticas, havia espaços, havia territórios onde ela influía. A revolução das mentalidades é sempre mais difícil e é sempre mais lenta. Sim, não é? E essa foi lenta e foi-se fazendo desde finais do século XVII, que começa a haver vozes críticas com mais insistência que no passado. Porque mesmo no século XVI, quando ela nasceu, também houve algumas vozes críticas, mas que não foram ouvidas. Foram abafadas pela fogueira. Professor Marcotes, porquê a fogueira? Não bastava as pessoas ficarem presas? Não. Tinha que se matar mesmo? Matar o herege? Esta é uma questão bastante complexa, na realidade. Porque, digamos que quem conhecer o texto de uma sentença inquisitorial lê que quando as pessoas eram, relaxadas, como se dizia, a justiça secular, expressão já muito interessante, a Igreja pedia que não houvesse efusão de sangue. Portanto, a Inquisição, como, digamos, em geral, a justiça eclesiástica, não se metia na condenação física à morte dos condenados, dos justiciados. Era a monarquia, era o Estado que executava as condenações. Deste ponto de vista, a escolha da pena era parte, digamos, deste tipo de pena, da pena da fogueira, fazia parte, digamos, do sistema punitivo dos castigos da monarquia do antigo regime. Era partilhado pelos hereges e pelos sodomitas. E, de facto, estes dois grupos acabaram por ser, durante a época moderna, sob a alçada da Inquisição, mas depois, na praça, no fim do auto da fé, deste grande ritual público a qual participavam, assistiam centenas e centenas de pessoas, a diferentes níveis de sociedade, havia um momento em que isto acabava, em que os condenados eram entregues aos homens da justiça secular. Não é uma expressão, digamos, ritual esta, era físico a passagem, e depois a morte na fogueira era executada numa outra parte. Não era executada na mesma praça onde se executava o auto da fé. Que isto, às vezes, pode gerar alguma confusão, porque nós estamos acostumados a algumas imagens. Nos filmes e nas séries vemos que é tudo no mesmo sítio, mas se calhar é por uma questão de aproveitamento de cenário. Exatamente. Mas na prática não era assim. Na prática não era assim. Na prática, digamos, o momento do auto da fé podia ser executado nas grandes praças da cidade. Estamos em Lisboa, no Rossio, no Terreiro do Paço, mas depois
a condenação à morte era executada onde se executavam as outras condenações à morte. Na Praça de Santa Bárbara, no campo... As outras está a dizer de quaisquer outras de qualquer pessoas que não eram exatamente abrangidas pelos autos de fé. Exatamente. Pela justiça comum. Exatamente, porque era sempre a justiça comum no último momento que executava a condenação. Portanto, Alguma vez a Igreja suspendeu a condenação de alguém? Sim, podia acontecer. Isto era bastante um momento dramático. E há uma história também. Não é sempre igual. Porque a Inquisição aprendeu muito cedo que os momentos últimos eram momentos muito delicados. Nesta dinâmica. De um lado, porque o réu, o condenado, antes de ir na fogueira, podia falar, podia querer dizer alguma coisa, podia querer ainda voltar às vezes a ofender a Igreja, a ofender a Inquisição, outras vezes a descarregar a sua consciência, o medo, digamos, da última passagem, arrependimento também. E então aí acontecia algo, porque havia sempre um confortador, um religioso ao lado do condenado à morte, e durante a confissão o condenado à morte podia dizer algumas coisas que tinham um interesse também para o processo. Então, naqueles momentos, podia haver uma suspensão em que o notário chegava na praça, havia uma confissão praticamente pública, mas de tipo judiciário, já não sacramental, e até o início do século XVII, isto ainda permitiu que a pena fosse suspendida e que o réu voltasse para a cadeia. Mas, geralmente, nos casos que conhecemos, que não é sempre fácil conhecer, né? Em que foi suspendida a pena, depois de algum tempo, estes réus voltaram a ser executados na praça. Portanto, não lhes valeu de muito estar a arrependerem-se num primeiro momento, porque a condenação era mesmo efetivada, não é? Efetivada, exatamente. Algumas personalidades públicas portuguesas da época de relevo, tanto ligadas à cultura como aos negócios ou outras áreas, foram condenadas? Há pessoas que... Absolutamente. Digamos que a partir já do Renascimento português, nós temos nomes muito ilustres que passam perante a Inquisição. Pensamos no Damião de Góis, só para dizer o nome mais conhecido. E depois este processo continua com grandes nomes. O António Vieira é o outro, digamos, para o século XVII, se quisermos, que deixa claro esta imagem. O que é que se passa? Sem dúvida, são processos que não são todos iguais. Não é sempre que a Inquisição quer, digamos, ter uma luta direta contra as figuras que sobressaem da cultura portuguesa em si mesma. Cada vez o processo tem que ser entendido no seu contexto, mas claramente há uma instância de controlo contra vozes que são demasiado autónomas, demasiado independentes. Devemos pensar que a Inquisição é parte de uma rede de controlo mais complexo, que compreende também a censura. Portanto, digamos, no lado da cultura, temos sem dúvida este lado. Também temos figuras ilustres, sobretudo no século XVIII, passam muitos dos grandes, poderíamos chamar os grandes intelectuais das luzes, também as grandes figuras que começam a levar no país as ideias da maçonaria, as ideias que antecipam um pouco a Revolução Francesa. Aí também, novamente, a Inquisição encontramos presente. E depois encontramos presente também no Império, que é uma parte que nunca devemos esquecer da atuação da Inquisição, que nós tentamos de misturar. E aí também, quem conhece a história das diferentes áreas do Império pode encontrar figuras importantes desde o primeiro momento que às vezes caem na Inquisição. Alguns dos primeiros governadores no Brasil, para dar um exemplo, poetas como Bento Teixeira, poetas bastante importantes no final do século XVI, que também caem na rede nas malhas da Inquisição. Portanto, digamos, sempre houve também uma relação com as elites intelectuais desse tribunal. Professor Paiva, Portugal regrediu com a Inquisição? Enfim, não sei se regrediu. O tribunal durante muito tempo foi também um tribunal do seu tempo, sobretudo nos países, enfim, como já vimos, não é? A Inquisição existiu em todos os países, em todos os territórios da Europa Católica, do Sul e até aos finais do século XVII e inícios do século XVIII sem uma grande resistência. No século XVIII as coisas mudam radicalmente, de facto.
e, portanto, começa a haver uma grande contestação e a Inquisição começa a ser vista. Há bocadinho falávamos de alguns das figuras de expoente da vida portuguesa, sei lá, o Dom Luís da Cunha, outros diplomatas portugueses que viam na Inquisição um dos obstáculos ao desenvolvimento do país, não que até, nessa altura, curiosamente, eles pusessem em causa a existência da Inquisição como uma instituição, porque achavam que continuava a ser necessária a existência de uma instituição que vigiasse a pureza da fé. Mas punham em causa muito dos seus métodos e, sobretudo, aquilo a que nós num capítulo do livro chamamos a obsessão anticristãos novos da Inquisição portuguesa. E isso sim, essa perseguição constante às comunidades cristãs novas, que obrigou que muitos descendentes dos antigos judeus, dos convertidos, dos convertidos, não é? Gente muitas vezes muito empreendedora, com capitais financeiros, banqueiros, importantes comerciantes, tivessem abandonado o reino, tivessem levado os seus capitais, tivessem levado o seu know-how. Isso de facto contribuiu para criar alguns obstáculos a um certo desenvolvimento material e económico, se nos quisermos situar nesse plano. Mas também no plano cultural, como é evidente, porque essa é uma dimensão que não pode ser esquecida. A Inquisição criou mecanismos, criou estruturas de censura literária que, no fundo, pretendiam tentar evitar que, a partir do livro, a partir daquilo que se ensinava nas escolas, os pensamentos considerados heréticos ou pelo menos mais heterodoxos circulassem. Portanto, o país viveu durante cerca de 3 séculos, sobretudo as suas elites culturais e intelectuais, constrangidas pela existência de um aparelho que todos sabiam, não quer dizer que nada, que isso tivesse impedido a circulação de todo o pensamento herético ou que toda a liberdade de pensamento fosse cerceada, mas naturalmente criou inúmeras dificuldades à difusão e à circulação de todo aquele saber que não era considerado muito ortodoxo, ou pelo menos que poderia pôr em causa algumas das ideias que a Igreja Católica defendia ou que as instituições eclesiásticas defendiam. Mesmo em áreas que, aparentemente para nós hoje, à primeira vista, não teriam muito a ver com questões de natureza religiosa, como por exemplo, o pensamento científico. Não é? Enfim, o exemplo mais célebre é o de Galileu, não é? Mas, sei lá... Porém, ele move-se. Sim, por se move, não é? Mas... repare que no século XVII, só para nos centrarmos aí, obras como as obras de Galileu, mais tarde Locke, Descartes, são proibidas, não podem circular e, portanto, isso cria grandes embaraços à dificuldade, cria grandes dificuldades... À própria civilização. Sim, a afirmação, enfim, daquilo que nós hoje genericamente chamamos a revolução científica, o novo paradigma científico do século XVII. Tudo era permitido em nome da Igreja? Bom, eu gostava de ser um bocadinho também mais rigoroso nessa apreciação. O tribunal tinha normas. É que dá a ideia. Se não és a meu favor, és contra mim. Não havia meio termo. Sim, mas apesar de tudo, estamos a falar de uma instância judiciária, não é? De um tribunal que tem normas, que tem regras, tem regulamentos. Desse ponto de vista, esta é uma instituição moderna, não é? Uma instituição organizada, que tem formas de proceder que estão bem definidas, e normalmente o tribunal não é arbitrário no modo como atua. Não é? O problema, de facto, enfim, se eu bem percebo o sentido da sua questão, é que para os inquisidores, para estes homens que assumiam estes lugares, eles eram os detentores da verdade. Eram eles que sabiam a verdade. E, portanto, eram os deuses. Enfim, isso talvez já seja uma forma um bocadinho exagerada de dizer isto, mas eles consideravam-se como os detentores da verdade e, portanto, achavam que estavam a zelar pela defesa dessa verdade. E isso, podemos nós dizer, sem querer fazer grandes juízos de valor, que quando isso acontece é muito perigoso. Quando um homem julga que é o detentor da verdade, pode cometer atropelos muito grandes, e a história da humanidade está cheia disso, não é? De exemplos de homens que, julgando-se detentores da verdade, cometeram enormes barbaridades em nome dela. Professor Marcocci, sinto nas palavras do professor Pedro Paiva algumas raízes no mundo de hoje, na atualidade?
Sim, do século XXI? Acho que nós sempre temos alguma relação com o presente em que escrevemos a história. De facto, a história é sempre uma pergunta que sai do presente. Este, de um lado, é um estímulo. É muito importante para nós ver as coisas, para nos fazer novas perguntas mais adequadas. E, sem dúvida, às vezes nós encontramos no passado respostas diferentes das que procuravam as gerações anteriores. Do outro lado, temos que cuidar também, porque às vezes o facto de nós partir do presente, que é inevitável, faz com que se procure, digamos, uma linha, uma evolução, ou uma evolução para o negativo, no caso da Inquisição, que responde muito aos nossos esquemas. E uma das tarefas do historiador é tentar procurar, digamos, algum equilíbrio neste âmbito, porque nós não queremos julgar. Nós temos a nossa ideia sobre a Inquisição. Tribunal barbárico, um tribunal que enraizou, digamos, uma postura racial no país, diria, sobretudo, que talvez esta é a coisa que gostaria de sublinhar mais, no caso, com a criação de um grupo segregado, como os cristãos novos, durante séculos. Do outro lado, e este nos indigna, sem dúvida. Do outro lado, nós também devemos tentar entender o que era, neste caso, digamos, a relação entre um tribunal, uma ideia de justiça, uma ideia da verdade, o que era uma ideia de proto-racismo, neste caso, o que significava acreditar que houvesse milhares de pessoas com o sangue impuro. O que é que quer dizer isso no século XVI ou XVII, que não é igual ao que quer dizer no século XX. Muitas vezes houve um paralelismo, digamos, muito frequente no caso das Inquisições ibéricas entre o nazismo e as Inquisições por causa, digamos, desta obsessão antijudaica. É claro que há a possibilidade de refletir sobre este problema. E houve também grandes nomes que fizeram isso. Mas não podemos pensar que é a mesma coisa, porque o tempo tem uma sua especificidade e alguma importância. Os homens daquela época pensavam de uma forma diferente. Então, uma das tentativas que nós sempre devemos fazer é tentar contar com as nossas palavras, muitas vezes, com a nossa maneira de comunicar, como pensavam e como atuavam os homens de uma outra época. No bem, mas também no mal. Portanto, temos que ver sempre tudo isto à luz daquilo que aconteceu na época. Exato. Não podemos fazer as transposições literais para a atualidade. Sem dúvida. Mas há raízes da Inquisição hoje em dia ou não? Ou é forçado estar a dizer isto? Não, eu acho que esta é uma questão absolutamente importante, de muito ponto de vista. Eu diria, em geral, nos países que tiveram este tribunal, há alguma tendência ao conformismo, há alguma tendência à obediência ao poder. Algumas formas são muito herdeiras do impacto deste tribunal e, em geral, da organização, digamos, da vigilância social por parte da Igreja, que participava também com os seus outros agentes, porque a Inquisição não é um tribunal isolado na época moderna. Ela está como ponto final, ponto mais duro de um sistema de vigilância que começa pelo confessor, começa no confessionário, nas pequenas perguntas, e que está muito difundido em todos os níveis da sociedade. É muito capilar, é um poder muito... Inicialmente é um poder que pode parecer quase pertinho, quase amigo, quase... que deixe confiar de alguma maneira. E o padre é um grande detentor de informações. Exatamente. Não é? E esta já é uma coisa, digamos, que diz muito. Mas eu gostaria de salientar mais um outro aspecto que é muito importante, que é este que tem a ver com a dimensão dos cristãos novos, que é muito importante. De alguma maneira, paradoxalmente, a Inquisição foi ligada a um problema com a conversão. Portugal e o seu império foram muito envolvidos numa ação da evangelização, tiveram sempre este discurso, digamos, na raiz da sua justificação, da sua legitimação. O facto de que houvesse uma instância que continuadamente suspeitasse da fé dos convertidos fez com que houvesse uma dificuldade, sempre um problema social, de inclusão, de integração, de quem não era cristão velho, como se dizia, ou seja, quem não era português, diríamos nós, de antiga origem, que tivesse
uma patente que demonstrava De isso. base. E este, digamos, de alguma maneira, abre uma outra janela em que não quero chegar a respostas rápidas, fáceis, mas que tem a ver um pouco como na maneira com que as nossas sociedades, neste caso falo também com o italiano, digamos, as sociedades que tiveram o problema de um tribunal que se relacionava com minorias que se convertiam, mas que não eram completamente admitidas, gera a questão da inclusão dos outros, digamos. Portanto, este no caso depois português ou espanhol com os grandes impérios é muito interessante para perceber o que é o mundo que nasceu Quer na América daquela Latina, época. quer no Brasil, depois mais tarde em Exatamente, África. exatamente. Professor Paiva, estamos quase a terminar. Como vê, o tempo foge muito rapidamente. Posso Não dizer... fugia de certeza tão depressa para as pobres vítimas. Oh, coitados. Não é? Que durante 1 ano, 2 anos, às vezes, esperavam de forma angustiada pelo resultado dos seus processos, E como de vê... que só sabiam, normalmente, durante esse ritual maior, que era o auto da fé. Era nesse momento em que eles... É que já não podiam fazer nada. Nada, em que às vezes vinham à luz do dia, ver a luz do dia, depois de vários anos nos cárceres, que eles sabiam qual era a sentença que aquele tribunal tinha para eles. No caso dos relaxados, a justiça secular era um bocadinho diferente, porque 3 dias antes do dia do auto da fé era-lhes comunicada essa sentença. Também não lhes valia de nada. Já não, sim, normalmente. Posso dizer que a Inquisição mudou de nome para Congregação para a Doutrina da Fé, de que o Papa Emérito Bento XVI foi até à sua eleição um dos grandes dirigentes da Igreja Católica? Sim, a Congregação para a Doutrina da Fé tem uma relação umbilical com aquilo que foi a Congregação do Santo Ofício romano. Ou seja, mas hoje as suas competências... Mas a Igreja não extinguiu. Não, isso continua a existir, mas tem uma atuação basicamente hoje sobre o clero, não sobre os crentes. O Papa não tem muita mão no clero, pelos vistos. Bom, enfim, nós não somos historiadores da Igreja hoje e, portanto... São historiadores da Igreja de ontem. Da Igreja, o que não significa que não seja muito importante para perceber muitos dos processos que hoje acontecem na Igreja. Professor, costuma-se dizer que a história repete-se, não é? Enfim, há quem defenda que não se repete, mas que há procedimentos que são semelhantes e com os quais nós devemos tentar aprender alguma coisa. E eu também acho que sim, não é? Apesar de, como historiador, ter a consciência de que se há coisa que é irrepetível são as formas de vida individual e as formas de vida coletiva em sociedade em que os homens participam, não é? Se há uma marca que isso tem é da sua irrepetibilidade. Agora, de facto, há configurações que têm muitas semelhanças e nós podemos aprender com elas. Mas não lhe sei responder exatamente a essa questão de saber se a Igreja hoje funciona exatamente com os mesmos procedimentos, mas eu diria que não é? A Igreja também conheceu a sua evolução. Diga, professor Marcos. Há uma coisa que seria interessante juntar ao que dizia o professor Paiva em relação à continuidade. Ou seja, por exemplo, é verdade, a Congregação para a Doutrina da Fé, digamos, moveu para um controle, para uma vigilância do clero, já não atua com a sociedade em geral, apesar de ainda condenar às vezes um livrinho, uma coisa, mas é o nó do segredo. Ou seja, porque é que hoje nós estamos perante tantos processos que começam a aparecer ligados a denúncias, o caso da pedofilia é mais grave, porque pela primeira vez começou a ser aberta uma porta sobre este segredo que sempre protegiu os crimes do clero, e foi a Inquisição que criou este sistema. Ou seja, a ideia de que o clero podia ser também castigado, mas isso não devia ser visto por ninguém, que tudo devia sempre ser resolvido no interior da Igreja, no interior dos tribunais, sempre por, digamos, castigos que não eram semelhantes aos dos outros, mas que eram mais espirituais, que eram mais ligados, digamos, a um pedido de arrependimento. Este é o que... Mas há também os pecados da carne. Exatamente. Os pecados da carne do clero, que foram um problema central. Na época havia o crime da solicitação no confessionário. Os padres que aproveitavam das mulheres durante o sacramento, no segredo do sacramento. Aí cria-se um modelo de justiça para o clero que passou até hoje. Que ainda hoje, digamos, hoje começamos a ver o fim, talvez, deste modelo. A polêmica contra a pedofilia
é o primeiro grande passo que quebrou este segredo, que chegou até hoje. Quando de vez em quando sai algum documento da congregação, hoje em dia, tivemos alguns nos últimos anos que saíram, no caso dos padres americanos, etc. O que víamos era exatamente esse sistema. Aí todos sabiam, mas protegiam. Era uma questão da honra do clero. E esta ideia da honra do clero e de um sistema de justiça que protege esta honra do clero nasce exatamente com a Inquisição. E o facto de que a instituição tenha permanecido até hoje, apesar de mudar, claramente, favoreceu a permanência também deste modelo de controle. Acho que este é muito importante. Folheamos durante os últimos minutos a história da Inquisição portuguesa. Recordo um livro lançado agora pelos professores Pedro Paiva e Giuseppe Marcocci, a quem agradeço muito terem estado connosco neste dia. Este livro abrange o período entre os anos de 1536 a 1821. Se o quiserem consultar, está aí à vossa disposição. Muito obrigado. E se me permite só uma palavra para terminar. É fundamental para podermos perceber bem o que é que foi Portugal e a história portuguesa entre 1536 e 1821, ler o que foi a história da Inquisição portuguesa. Sem isso não se percebe Portugal da época moderna. E percebe-se o Portugal de hoje? E percebe-se um pouco do Portugal de hoje. Melhor. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Fórum. A cada dia um tema nas manhãs da RDP Internacional. A reflexão em antena.